Hey yo, família, what's up, sejam todos bem-vindos a mais um 2 contra 1 aqui na Vida TV. Quem vos fala é o vosso homeboy na moto e estou sempre na presença do meu grande jacaré, Elder David. What's up, meu mano? Como é que é? Família, é uma satisfação estar contigo. Pô, eu também, nunca mais te vi, Yeah, mano. Já há uma semana que não te vejo. Como é que é, família? Bem-vindos a mais um programa cá no Cortado, aqui na Vida TV, onde o mais importante são as pessoas. E esse aqui é o programa extremamente duro, como o meu tropa aqui na moto acabou de dizer. E como é um programa extremamente duro, nós também só temos convidados extremamente duros. Estamos aqui a falar do bandido número 1 da Zona Norte, a.k.a. Gangsta. É um prazer, muito gosto. Gangsta, como é que é? Estou feliz com a camisola do NWA. Eu sabia que ia estar na presença de um conhecedor da matéria, a camisola tinha que estar logo a dizer, para não arranjar problemas. Não, nada a ver. Até também somos pessoas coerentes, né? E coerência exige. Mas o que é que representa os NWA para ti em particular? O movimento já sabemos, mas para ti. Para mim representa uma fase embrionária, né? Yeah. Tive a primazia de conhecer NWA entre 91 e 92. Né? É uma fase embrionária que o movimento hip hop em Angola de alguma forma estava a nascer, estava a surgir. Estou a falar na perspectiva da música rap, que depois de alguma forma acabou por divulgar os grandes valores inerentes a essa cultura. Então o NWA tem essa representatividade que é mais simbólica, tá entender? Que foi uma determinada época, mas também de emancipação e tomada de consciência de uma música mais alternativa que, de alguma forma, começou a fazer a discussão e apresentando propostas relativamente àquilo que eram as realidades dos subúrbios americanos. Estamos a falar de subúrbios americanos na perspectiva das zonas em que eles vieram, eles são de Compton, são de Los Angeles, né? Califórnia, mas que acaba por ser uma proposta também para o mundo. E depois tu vês nessa perspectiva, vamos olhar com o Cleve aqui, Pobres Sem Culpas, vamos ver Racionais MCs no Brasil, MV Bill, e depois por todas as periferias do mundo. Isso é só para dizer aí em casa que esta não é uma t-shirt qualquer, é carregada de muita história, por isso vamos brindar. Vamos fazer um brinde. A minha t-shirt. Ok? Gangsta, falando sobre isso, NWA, a influência que isso teve para o movimento, foste tu que escolheste o hip-hop ou sentes que o hip-hop te escolheu? Eu penso que na vida chega uma determinada fase, tu consegues compreender a dimensão da própria estrada. Então não podemos achar que a gente fez a escolha. Fomos peneirados e selecionados na peneira da vida. A vida me levou ao movimento hip-hop. Me levou ao movimento hip-hop porque também venho de uma família em que tive tios que nos anos 80 liam muito. E eu já estava virado direto com os tios, havia muita literatura e muita música em casa. E esse processo da transição para ir para o hip-hop, eu penso que eu venho já desse processo de, não diria de maturação, mas tinha que ter um ponto de partida. Os meus tios, tive também o privilégio nos anos 80, finais dos anos 80, de ter assistido os grandes concursos de dança, principalmente o breakdance, na altura que era febre, cá em Angola. Eu tenho um tio que era dono de uma produtora, uma agência de shows, que é o NAF, Núcleo de Angariamento de Fundos para a Infância. Já na altura, nos anos 80, ele trabalhava com o Unicef. Ele realizava os grandes shows de breakdance. Eu vi nos Leões de Luanda. Eu também vi no prédio Icuma, que tinha uma discoteca por cima do terraço. Então tive o privilégio de conhecer o Sonito, o Vavá Cabo-Verdiano, o Cota Jackson, o Cota Turbo, a Vitória, aquela senhora que é estilista, a mulher do Rubem Garcia, aquela Cota Vitória dançou breakdance, e uma série de outros cotas. Tive esse privilégio de ver nos anos 80. Então, dos anos 80 para os 90 foi um processo de transição. A cultura, esta semana celebrou 46 anos de existência, a nossa cultura hip-hop. A nível nacional, qual é a análise que tu fazes? A análise que eu faço da cultura hip-hop em Angola, e temos que ser um bocado aqui condescendentes e honestos com a própria realidade do país que a gente vive. O grande problema do hip-hop não é um problema do hip-hop, é o problema da própria consciência do indivíduo que faz um hip-hop. Entende? A nossa mentalidade de povos muito pequenos, de povos invejosos, temos essas características, esses adjetivos que nem são nossos, que vieram das querelas políticas, foram transformadas à consciência dos cidadãos ignorantes, de propósito, para manter o poder da política de quem está lá, vai ficar lá 44 anos porque o povo é ignorante. O ignorante não cobra. Então, o rapper é angolano, ou o hip-hop de Angola é angolano. Então, tu vais encontrar as características de consciência, da psicologia, de modo de ser e estar. Não vai ter celebração. Porque aqui em Angola ainda é uma coisa que está na moda. E vês que estamos desde 1991. São poucos que fazem isso como um ofício, como uma profissão.
Ele canta no sábado e domingo no Ilinga, segunda, sexta-feira está trabalhando na Unitel, está trabalhando no BFA, depois diz eu mando swag, eu sou um hustler. Mano, isso está errado, entende? É nessa perspectiva. Então nós precisamos rever o movimento, mas rever o movimento para amá-lo, rever o movimento para de alguma forma trazer para a sociedade e dizer, olha, isso é uma proposta de discussão social. O MCK tem muita força quando abre a boca. E ele, de alguma forma, encontra muitos adeptos no Kazenga, no Sambizanga. E quando olhas o Kazenga, o Sambizanga, e encontras o Xabá, são bairros onde vive gente excluídas dentro de um processo de distribuição da renda. Entende? É povo que está ali, é pobre. É pobre por quê? Por vontade, por opção? Evidentemente que não. Todos eles também queriam morar no Talatona, mas não podem. Então alguma coisa está a acontecer. Não está a haver transparência na governação, entende? Então, o hip-hop já poderia ser uma proposta para discussão, porque estamos em 44 anos de sonhos adiados, que a gente discutiu muito no conceito do partido, eu sou militante. Não, esquece, precisamos discutir cidadania. E o hip-hop não apresenta propostas. O hip-hop está preparado só para se guerrear. Você vê o que é que acontece, não se gosta. Você está a fazer sucesso, querem te puxar a calça. Acendem a lâmpada, ou de repente todo mundo vai te ver que tu estás nu, está a entender? Então, o hip-hop de Angola é nada mais, nada menos do que consequência do pensamento do indivíduo angolano, entende? Vamos ver o rap em Angola fechado por quê? Por uma determinada elite. E quando tu falas isso, as pessoas ficam nervosas. Está a falar, não, é mesmo elite. Quem está a fazer sucesso em Angola? Ou faz sucesso desde os primórdios? São os filhos da elite. Mas de que forma é que tu dizes que o hip-hop, o rap é fechado, mas de que forma é que achas que... Não, é fechado por uma questão muito simples, mano. Eu tenho o máximo respeito pelos grupos que cantam, pelos MCs. Tenho que ter respeito por eles. Porque, pá, e de alguma forma acabam, tipo, por difundir essa cultura. Tem que ter respeito pelas pessoas, mas também tem que ter honestidade intelectual, entende? Quando tu olhas um grupo, por exemplo, como a TRX, com todo o respeito que eu tenho, não sou contra o TRX, não. Está a entender? Sim. Mas existem muitos putos que têm muito talento dentro das periferias, está a ver? Cujos programas, aqueles que estão detentores de programas de televisão, programas de rádio, os bloggers, poderiam ir buscar, no sentido também de trazer à tona, está a entender? Porque quando tu olhares, Adi Bochecha, Mondengue, máximo respeito, filho do Cota Adelino de Almeida. Adelino de Almeida é família de quem? Do ministro do Mate. E depois o ministro do Mate é daquele que era vice-presidente do MPLA. Depois está lá mais quem? O Yannick. Yannick é quem? É filho do Augusto Tomás, o pai era ministro. Depois quem? É Mana X, é filho de quem? Do general Amba. Depois, mano, desculpa, entende? O hip-hop é um movimento que defende massitude, defende massas. Porque quando tu olhas o nível de delinquência... Mas também não é um movimento de segregação, não, é de união. Eu disse, eu tenho que ter respeito, mas tenho que ter honestidade intelectual, mano. É que está em causa aqui. Não sou, o hip-hop não é um movimento que exclui, é um movimento que é congregador. Mas ele tem uma essência. A essência é de massitude. Vocês fizeram uma pergunta, nasce do Brooklyn. Mas do Brooklyn onde? Em Nova York? No gueto. Está a entender? Não estou a querer dizer que aqui só tem que ser a arma para o gueto, mas ele tem que ter aqui um trabalho cada vez mais maior dentro do campo da cidadania, mano. Quando tu dizes a minha Lubotan, você está a atiçar mais crime no bairro, mano. Porque o puto que vai te ouvir, infelizmente você é aquele que é o mais divulgado pelas cadeias televisivas. Você está metendo na cabeça dele o sonho de consumo, mano, e ele não tem. E sabe qual é o resultado? Vai para a periferia ver como é que os miúdos do crime acabam. O que está lá, dá balazos, morre. Porque ele queria também só realizar o sonho de consumo, ter mesmo uma Lubotan falsa. E depois, há aqui uma situação que é contraproducente. Tu cantas o tênis da Lubotan, o teu grupo tem 15 elementos, o cachê só são 650 ou 800 mil kwanzas e vocês têm uma produtora. Como é que você vem me dizer que você vive do rap, você compra a tua Lubotan por via do rap? Isso é mentira, mano. Então, os teus sonhos são alimentados pela dilapidação do erário porque o teu pai é dirigente político, mano. Entende? É nessa perspectiva, então, por isso que eu estou dizendo, temos que ter honestidade intelectual, mas temos que levar em consideração o respeito por aqueles que estão a fazer, naturalmente. Yeah. E falando por respeito aos que estão a fazer, eu também te conheci, além de ativista de hip-hop, também como organizador de evento. E a minha pergunta é, qual é o rapper que jamais tu farias um evento do mesmo? Não, eu faria para todo mundo, porque eu trabalho, entende? Eu não sou uma pessoa virada ao underground, eu sou do underground. Mas eu tenho que ter a capacidade que a fazer espetáculos sou um homem de negócios, entende? Posso trabalhar com qualquer um. Já trabalhei em shows do SSP, não mudou nada em mim. Trabalhei como o quê? Como um produtor, como é alguém que só vem para aqui. Então, o que é que você pode fazer? Não. Olha, cota aí do capitalista, em relação à segurança aqui pro show do SSP no Cine África, vamos montar assim, assim, assim. Isso é normal. Isso não vai me excluir, isso não me retira nada.
Mas agora, eu tenho uma bandeira que eu defendo. O meu posicionamento é muito virado a questões mais sociais, a olhar para os mais vulneráveis, entende? Porque eu venho dessa realidade. Então acabo por, de alguma forma, tipo, exteriorizar aquilo que eles não conseguem falar. E tem sido não compreendido. Diga? E tem sido compreendido. Não precisamos ser compreendidos, mas se a gente passa para a rua e te abraçam, então a energia está a passar, está a ver? Porque tu não podes esperar que 1 milhão de pessoas te aceitam. Porque aí depois tens que ter essa capacidade. Quando tu falas e emite opiniões, tem que ter a capacidade também de receber Crítica. as reações. E é normal. Eu tenho é assim na moto da vida, manos. Se me permitem. Eu tenho feito agora, nesses últimos anos, nesses últimos tempos, né, na minha vida, uma luta muito grande a tentar quebrar 2 valores e a preservar um. Estou a tentar quebrar cada vez mais a minha razão. Estou a tentar cada vez quebrar mais a minha certeza. E quero agora continuar a manter as minhas dúvidas. É o que me permite aprender. Se eu tiver razão e certeza, já não quero saber de nada. Entende? Então, se eu falo, por exemplo, que eu não concordo com o Kejuana vai reagir. Agora, tem que ser condescendente para saber ouvir o que é que ele vai falar. Não vou ver o Kejuana a contrapor contra mim como sinônimo de inimizade. Não, de forma alguma, eu lido-me com as pessoas. A vida só vale quando você valoriza as pessoas. A vida só dá continuidade quando a gente continua a ser congregador. Entende? E aglutinador ao mesmo tempo, é nessa perspectiva. Estamos, o ano de 2019 está quase a terminar. Se tivesse que dar destaque a um rapper pela nota negativa e um pela nota positiva, qual seriam esses rappers? Eu não vou muito centrado aí, porque esse ano eu tive muito apertado naquilo que eu estou a fazer também como fazedor de opinião e agora supostamente como ativista. Né? Mas estou supostamente como ativista porque é um rótulo. Não me considero ativista. Eu prefiro ser considerado, na minha maneira alternativa de ver, como um estimulador de consciência. Porque estou com isso querer dizer que eu sou resultado de 2 prefixos, né, que se aglutinaram, que é o auto e o superação. Eu sou autossuperação. Autossuperação por quê? Para um indivíduo como eu, que estudou até 4ª classe, que graças a Deus teve a primazia de ter conhecido o hip-hop, para ir por meio da literatura, ir por meio do debate e aprender a falar e dar um ponto de vista, eu sou resultado da autossuperação. Então eu digo sempre que eu sou um bocado de mim com muito dos outros. Mas ainda assim não respondeste a pergunta do David. Ainda não respondeste a pergunta do David. Quem é que destacas pela positiva? Vou lá. Então, esse ano eu estive muito fechado a fazer as cenas pessoais. Cenas pessoais são o meu ponto de vista que eu estou de alguma forma a dar para a sociedade em função do trabalho que eu estou a fazer. Então, não estive muito atento à cena do movimento, mas quero de alguma forma parabenizar o NGA por mais uma vez na sua Risonha Primavera ter disponibilizado 37 tijolos, está a ver? Tenho o máximo respeito por muitos, mas infelizmente tenho que ser sincero em dizer que temos a capacidade grande de saber criticar muito e prender, mas a gente não faz. Então, por isso é que você vai continuar a ver o NGA a subir, porque você vai lançar uma música em janeiro e vai fazer o vídeo em maio. O NGA te lança no dia 3 de novembro 7 músicas com 7 vídeos. Tá entendendo? Se é podre ou não, mas já te lançou Tinto Chico. Tá entendendo? E aí, então não consigo fazer uma pré-avaliação. Porque seria do meu lado também muito arriscado. Porque eu tenho que ser uma pessoa comedida, porque a idade permite e o tempo de estrada também. Gangsta, o que é que tu não gostas no hip-hop angolano? O que eu não gosto é falta de compromisso, falta de caráter. Vou dar um exemplo vivo e simples. Falta de honestidade. O Fábio esteve aqui com vocês e disse que eu fui lhe procurar por causa de um emprego. Uma coisa é emprego. Ele disse que. Não, disse que cruzou contigo, né? Yeah. Ele não falou. Não, falei, eu vi o teaser. Foi procurar por causa do emprego? De um trabalho que é. Que era para trabalhar contigo. Uma coisa é emprego é permanente. O trabalho pode ser uma circunstância. Exato. Eu faço shows, é uma proposta de uma marca que apresentou que eu tinha que fazer um show de Zona 5. Claro, como é, mano, está preparado, vamos fazer. Então ele tinha que ser coerente do que vender uma imagem de um empregador. Está a entender? Então é falta de honestidade, falta de ética, entende? Que eu até tenho o máximo respeito por ele, mas eu consigo compreender a dimensão do que é que o levou a reagir daquela maneira. Foi por causa do prêmio que eu questionei, que eu tive a coragem e a atitude de questionar. Entende? Que eu não concordava com que o Fábio ia receber o prêmio do rapper angolano de 2018. Por quê? Mostra uma música do Fábio. Quem lhe deu o prêmio é a amiga dele, a Karina. Então essas conveniências. O que eu não olho para o hip-hop e fico com muita pena que as pessoas não têm compromisso com essa cultura. Não é só o hip-hop, mesmo também a política. Os que estão na política nem têm compromisso com a política, eles estão a ver aquilo como uma forma de ganhar a vida. Quer dizer, se quem está no poder ganha dinheiro
com a humilhação e o sofrimento do povo. O que está na oposição também é a mesma coisa, porque fica calado e recebe um cesto, ou recebe uma pasta. Então, o que está em causa aqui é o compromisso com a cultura, o compromisso com a arte, com aquilo que tu fazes. São poucos que vivem disso, mas muito poucos. Mas somos um movimento de quase 29 anos, mano. Entende? Father Maca não trabalha. Trabalha onde? Na arte. Está a entender? Então, quando tu olhas por mim, tu tens que olhar o Father Maca com um grande respeito. Porque o Father Maca dedicou-se toda a sua juventude dentro da cultura hip hop. Ele não faz outra coisa. Está a entender? Porque eu disse, pá, você quer me dizer que você é hustler e trabalha? Não, hustler não trabalha. O hustler trabalha para ele. O hustler arranja emprego para as pessoas. Existe algum conflito entre tu e o Kid MC? Penso que publicamente não coisa, né? Não há. Agora, se calhar existem egos, né? Egos inflamados. Eu, da minha parte, não. Porque, primeiro, e na moto, há uma coisa que eu vou tornar aqui a dizer. Uma das coisas que eu tenho estado a fazer, se eu acredito no Zambia Mpungu, que é aquela energia maior da nossa própria ancestralidade, eu tenho que ter capacidade de ser contrariado e não levar o desaforo para casa. Porque eu faço orações. As orações me permitem chegar ao Criador na base do amor. Porque ele, o Criador em si, tem um atributo, ele é amor. Entende? Tenho que olhar ao irmão nessa dimensão. Agora, se ele tem, esse é assunto dele. Está a entender? É um assunto dele. Agora, para dizer que trabalhei com o Kid MC em 2 sessões, foram os shows. Os shows que, de alguma forma, também catapultaram a grande imagem que ele tem nos dias de hoje. E eu consegui perceber 2 coisas. Há um artista chamado Kid MC e há uma pessoa. Eu olho para mim, na minha maneira de ver, que o maior erro está na pessoa. Está a entender? A pessoa dele, às vezes, contrasta com o artista. Mas, epá, isso é um assunto dele particular, eu tenho que ter respeito. Mas de que forma, no teu ponto de vista? Não, porque, mano, às vezes cantar, ter o flow bonito, não é ter capacidade de argumentar como um cidadão a intervir. Nós temos que saber fazer aqui leituras. Nem todo mundo que canta bem sabe falar bem. Nem todo mundo que é underground já pode ser um ativista. Isso é mentira. O underground às vezes é uma cena que só te identifica a vibe musical, o boom bap. Mas na hora de falar sobre hip hop, tu não sabes falar sobre hip hop. Mas tu estás lá dentro dessa cultura. Então temos que ter aqui esse equilíbrio. Senão vamos vender, sabe o que é? Vamos vender muita arrogância. E depois o verniz instala, ele parte. Está a entender? Então tem que ter esse cuidado. Epá, eu máximo respeito pelo Kid, vou ter sempre o grande respeito por ele como artista. Eu, para mim, o Kid, a nível de dicção, do flow, eu tenho o máximo respeito e uma grande admiração. Tanto mais foi isso que me fez ir lá trabalhar com ele. Agora, como pessoa, vou respeitar, mas não lido. Eu tenho a minha liberdade como ele tem a dele, então não lido. Mas vamos continuar a plantar o amor. Eu acho que isso é... A gente ultrapassa. Yeah. Guessa, também tem se especulado muito que tu foste expulso da ZAP. Isso procede? Mano, as pessoas são livres de fazerem especulações e eu consigo compreender porque é que essa especulação vai subir. Porque eu ainda não vim a público, vi de alguma forma remeter à legalidade, né, repor. Mas por intermédio do Cano Cortado está aqui e acaba por ser para mim uma grande oportunidade no sentido de ter considerações. Eu saí da ZAP porque queria. Porque depois senti que o ativismo estava a me cobrar muito. Porque depois a ZAP acaba por ser um programa que eu estou lá, mas que tenho que me fazer readaptações. Por exemplo, o que é que eu estou a dizer readaptações? Aqui é uma coisa específica que eu entendo, mas o beijo da Neide Sofia eu não compreendo. Nem o próximo sapato do Preto Show. Então, depois isso desequilibra. Acabas por ser o tudólogo. E eu não quero ser o tudólogo. Eu quero ser o específico. Entende? O específico para mim é estimular a consciência. Então, se é esse trabalho que eu vou estar. Mas agora, tenho que dizer, eu olho para a Zapa com o máximo respeito e vou ter sempre um agradecimento eterno. Principalmente o Daniel Nascimento, que me deu uma oportunidade para lá estar. Primeiro, porque a sociedade em que a gente vive, e vocês me conhecem há muito tempo, somos campas há muito tempo. Exato. Eu já falo há boa de tempo. Vocês é que me entendiam. Yeah. Ninguém estava a entender. Então eu tinha aqui para a Zap. A Zap eu usei a Zap como um instrumento de vender a imagem. Porque você é rasta, até te entenderem já é tarde. Então na Zap, se você for admirado pelo Daniel Nascimento, que tem muitos seguidores, então as pessoas te olham. Então fui um estratega aí para a Zap. O meu objetivo na Zap era aceitar o convite, vou dar o meu máximo naquele cadeirão, para elevar cada vez mais o programa, mas vão saber que eu sou o gangster. E eu fui. Entende? E larguei. Então, a tua saída não tenho problemas. Nunca recebi salário da Zap, não tive propostas, eu nunca aceitei. Sempre vou continuar a respeitar. Eu não posso, porque um dia me deram uma oportunidade. Eles conseguiram vender o meu rosto para a sociedade. Isso é verdade.
E depois, com esse rosto, recentemente houve uma organização de uma manifestação que visava o pessoal todo ficar em casa em forma de protesto. Ok. Tu deste a cara várias vezes e foste promover isso. O que é que tu refletiste nesse dia que não tinhas refletido antes? Não, o que é que eu refleti? Primeiro aqui, eu até gostei da tua pergunta, que é muito profunda. Aquele dia me deu uma reflexão maior. É possível conquistarmos a grande liberdade e a independência ser real nesse país. Porque o país andou a meio gás, não fluiu, porque o governador andou de táxi. Significa dizer que a mensagem chegou. O presidente da República, no Congresso da JMPLA, falou sobre a manifestação. Ele é o mais alto magistrado da nação. Então a mensagem chegou. Vocês se darem conta, no dia 10, a cidade estava infectada de forças de defesa e segurança, muita polícia espalhada. Entende? E depois, a própria cadeia televisiva, que ela é pública, foi usada como um instrumento, entende? De propaganda. Foram buscar aqueles pseudos intelectuais, os bajuladores, que é para contraopor. Isso foi fundamental, são ganhos. Por quê? Se eles mudaram a programação, gastaram dinheiro. Se meteram polícias na rua, gastaram combustível e homens moveram. O presidente, para ir falar aquilo, é porque chegou até o mais íntimo do âmago do governo. Então, aquilo para mim é importante, é reflexivo. Isso significa dizer que para nós, se nós percebemos, é possível mudar, porque eles têm que nos ouvir. Eles não podem governar numa perspectiva unilateral. Eu sou cidadão. O cidadão é uma dualidade entre o direito e o dever. Então, eu só tenho que pagar taxa de circulação. A estrada está furada, não posso cobrar. Pago taxa de lixo com eletricidade, o lixo está embaixo do prédio ou está aqui na esquina da casa. E a energia... Provavelmente não temos sábado e domingo. Quem vai pagar o meu frango que estragou na geleira? Entende? Então, agora, em termos de reflexão profunda, claro, somos 44 anos, somos um país com 44 anos de independência. E eu olho ainda, o governo tem dificuldades de dar o mínimo possível. Um pão com manteiga e leite, um copo de leite para uma criança, mano. Tá entendendo? 44 anos de independência, calcula aí. Bate 16 mil dias, é muito tempo. Que o país está parado há 44 anos. Entende? Porque não existe a inclusão. O cidadão não é facto, é miragem. O cidadão em Angola só vale no período das eleições. Até no barraco, nas casas de chapas mais estragadas, que não está ao alcance dos olhos do governante, vai aparecer bandeiras, vai aparecer propaganda. Então eles nos conhecem. Mas como eles nos necessitam, por causa daquelas circunstâncias, eles vão atrás. Está entendendo? Uma manifestação pacífica tem um peso muito grande. Primeiro é que é uma estratégia de dizer que não podemos cooperar com humilhação, com opressão. E depois vai dar um problema muito grande. O Estado não vai produzir nada. Não vai ter arrecadação tributária. Agora, e outra questão. Se não é arrecadação tributária, o Estado não ganha dinheiro. Mas agora, se o Estado arrecadar, o dinheiro vai aonde? Então, o que é arrecadação tributária? Ela é uma dualidade entre aquilo que a gente cumpre no dever e onde é que está no nosso direito. Você está fazendo tanta arrecadação tributária, mas não muda nada, mano. O dinheiro vai parar no bolso de quem? Então, isso é reflexivo. O cidadão aprende a ver, alguma coisa está errada. Está errado, o país precisa ser redesenhado. Nós, os jovens, principalmente o próprio movimento hip-hop. Como é que o movimento hip-hop, diante dessa pobreza, dessa miséria, não se questiona? Só está a falar de Louboutin, está a falar do último Bentley. Você nem tem Bentley, é sonho. E você está a vender para o miúdo que está no Kazenga, está no Zambizanga. E vai para o crime. Já para aí que eu quero direcionar a minha próxima E outra, pergunta. a questão pior para mim são os programas, que fazem programas de rap. É uma bagatela você ouvir esses programas, mano. Porque não tem gente lá dentro daqueles programas que são especialistas ou estudam. Entende? Vou dar um exemplo. Dino Cross, qual é o valor agregado dentro do movimento hip-hop como radialista? Tem um programa. O blogger, cenas que curto, qual é o valor agregado, mano? Aqui as pessoas gostam de se dar títulos. Blogger. Mas o Dino Cross tem um programa de rap, né? Yeah. E o Cenas, durante muito tempo, foi uma pessoa muito influente a nível de divulgação da música rap. Mano, a minha questão, aí é que eu estou a dizer, então não é blogger. Aquela é uma página que você divulga, porque um blogger é um proativista e é um investigador. Lixamos os dois, que é para irem, por exemplo, ir defender Angola numa conferência de hip-hop. Falarem mesmo o que é hip-hop no conceito sociológico, no conceito pedagógico. Aí é que vamos ver. Vão começar a se enterrar, querem fugir. Não, mas também não podemos subestimar, senão eles vivem nessa... Não, a minha questão não é nesse tipo subestimar. de Os trabalhos espelham.
Mas Entende? também mas o Cenas que Curto, por exemplo, também já desenvolveu muitas Aliás, matérias. ele já muitas- aceitou o teu muitas- convite para o debate. Como é que Mano, fica? a minha debate que tu questão tens- não era o Cenas que curto. Ok. Não, eu disse, vem, são os dois. Eu fui claro, o Cenas Mas ele é um- aceitou, depois o que é que aconteceu? Mas com o debate? não sei se tu está a entender. A minha questão não é o Cenas que Cenas, curto. Eu ok. chamei Cenas que curto. Dizendo que vem sentar e vamos conversar. Yeah. Por quê? Porque o que eu vejo é muito mercenarismo, entende? Você se dizer que o Big Nelo, por exemplo, o primeiro disco do SSP, isso em primeira mão aqui no Canto Cortado, não é um disco de rap. É um disco de quê? Já ouviram o disco? O 99% Sim. de mas já Yeah, ouvi. é um disco com quase 70% de rap, depois já não é rap. Porque tem até New Jack Swing. Vocês conhecem essa vibe? O New Jack Swing é que dá a origem do R&B. Quem cantava essa vibe é o Bob Brown. Ok, Tá entendendo? Recuem para o disco e vão ouvir. É uma análise de estudo. Estamos a ver a sonorização. E isso é New Jack Swing. Porque até tinha um esquema. Entende? Depois tem aquela música preta dos olhos de café, é Ragamuffin. É mais um disco absoluto de rap. Mas se tu falares isso, o Dino Cross, como é mercenário do Big, fica nervoso. Porque não tem coerência, não é honesto. Aqui estamos na base dos amiguismos. E a gente não pode transformar as opiniões na base do amiguismo. Eu não concordo que aí na moto eu tenho que falar. Mas eu tenho que ter honestidade intelectual e automaticamente respeitar. Por isso que eu disse, o Fábio ficou nervoso. Por causa de eu ter chamado a atenção do prémio. Eu sou do hip hop, sou fundador dessa cultura, estive lá. E isso não me faz melhor do que ninguém. Mas tem que ter honestidade de dizer que não é. Tu não tens repertório para fazer um show. Ainda E se falando você depois do teu grupo, a tua carreira solo, os pontos mais elevados são fusões. Quem é que vai assistir fusão? Me mostra mesmo assim na Atlântica, a gente chega com os gajos de hip hop ir lá assistir fusão. Pronto, vamos dar continuidade. Eu gostaria que também deixasse que nós fazemos as perguntas que temos Não, aqui. estou à vontade. Pronto, estavas a falar há bocadinho sobre a questão do ativismo social e tu ainda sentes que há um certo distanciamento das figuras públicas quando o assunto são manifestações sociais? Mãe, duas coisas importantes. Figuras públicas, figuras publicadas. Entende? O da beleza é uma figura publicada, não é uma figura pública. Te impuseram. Porque nós temos que olhar o que é fundamental, de benefício comum. O que é que ele faz? Que a gente vai se rever. Entende? As figuras públicas ou publicadas em Angola vão estar sempre distantes, porque a política em Angola chama-se política de corporativismo. Um partido no poder matou a cidadania e implementou a militância. Se tu não defendes os interesses da corporação, entende? Tu não vences na vida. O que é vencer na vida? É ter o carro, estar naquela noite, na discoteca, onde fulano é que toca. Quando vai para o banco, te facilitam. Quando vai para o é que está sempre na televisão, está nas revistas. Tu perdes essas benesses. Está a entender? Então fica a questionar o que é o artista. O artista é pensamento livre. Está a entender? Agora, temos artistas em Angola? Não, temos, não podemos generalizar. Não, também. não estou a generalizar, Inamo. Estou a dizer, temos. Temos. Em números elevados. Quando diz que o artista é independente, fala o que quer. Porque o artista vende CD no público, também vende shows. E quando o povo apanha pancada, a água caiu no Kazenga, no Sambizango, o povo está a clamar, por que é que você não coisa? Não intervém. Não diz, pá, eu acho que o povo como é governante. Porque você sabe o que é que você vai perder. Vai deixar de ir tocar batuque na casa dele no Mussul. Vai deixar de levar as menininhas que você faz um trabalho de quê? Não é gigolô de cafetão. Nós sabemos, mano. Essa é a realidade do país. Por isso que eu perguntei. Se tem artistas é sinônimo de independência. Eu falo o meu ponto de vista. Agora, quando você até tem talento a cantar e você não consegue ter o teu procedimento de visão social, aí vem artista, é rebelde. É assim que fala, essa é uma rebelde. Não, ela só tem posicionamento. MCK é rebelde, Nice Azul é rebelde, NGA e Força Suprema são rebeldes. Entende? Red e Neutro é rebelde. Você está a fazer um programa de rebeldes porque esse programa não é próprio. Para um estar aqui e falar essas coisas. Não está a me cortar, pelo contrário, está a me mandar andar para frente. Tá vendo? Falando em te mandar andar para frente, tu pensas em participar nas eleições autárquicas? Não tenho pretensão relativamente às eleições. Não tenho nada definido. Deixa-me só fazer o que eu estou a fazer, eu acho. E eu tenho estado a passar por uma pressão muito grande. Por exemplo, na minha zona também, muitos ativistas. Porque sou tipo, quero participar. Mano, faz só tomamos, você pode ir. Mas não, mas não tens isso em mente? As autarquias têm um problema muito grande. Vai só se arranjar problema. Não tem combo em Angola.
Você vai ficar a administrar um distrito, vai ficar apagado, porque vão te bloquear o financiamento e nunca vai cair lá. E se cair, vai cair com dificuldade. Você vai sair de lá mal, vai sair lesado. Porque a máquina, o problema está na máquina. Essa máquina é uma máquina corrupta, mano. Entende? Você vai administrar o Sambizanga com que dinheiro? Já viste o mar da pobreza existente no Sambizanga? E depois tu olhas que os setores de indústrias que estão cercados de Sambizanga e o Kazanga, quem está dentro, quem é o diretor daquele gabinete, do departamento comercial, o diretor-geral, é militante da máquina política partidária que está no poder. Você na arrecadação tributária vai ter dificuldades. Nem que você fazer a arrecadação, olha que o câmbio é flutuante. $100 quanto é que está a custar? Quanto é que está a custar 100 euros? Aquilo que você arrecadar vai mudar que é. Porque os serviços que se prestam são inflacionários. Uma das estradas mais caras do mundo são de Angola, 1 metro quadrado são $100, mano. Que é para tu veres. Vai meter estrada onde, mano? Vais continuar a manter as pessoas dentro daquele barraco, porque aqui criou essa ideia. O Estado é o Estado, o protetor, é o único que pode fazer casas. Quando tu olhas o setor empresarial em Angola, não tem setor empresarial forte. Porque os empresários de Angola são políticos. Pessoas publicamente expostas. Ele próprio que é ministro, ele também que é empresário, mano, é contraproducente. Entende? O que não é contraproducente é o nosso tempo está a correr muito, por isso é que temos mais perguntas aqui para te fazer. Eu gostaria de saber, e aliás é de domínio público que tu não concluíste o ensino de base. Qual é a tua opinião sobre a academia em Angola? Deixa muito a desejar, porque poderia ter participado muito mais, entende? Porque, e depois aquilo não é um problema só dos académicos, dos estudantes, né? Até os professores, que muitos deles são políticos, vê o trabalho que eles fazem. São pseudos intelectuais, quando vão para as cadeias televisivas, não têm honestidade intelectual para analisarem a sociedade numa perspectiva do conhecimento adquirido nas academias. O grande problema em Angola é o status quo, o Jeep, mano, a viagem para o Dubai, a tua mulher que você casou e depois as 3 namoradinhas que você, quando vai para a Namíbia, leva uma. Tá entendendo? Esse é o grande problema para esse país. Agora, o grande problema do Instituto Superior, ele é o ponto mais elevado, do ponto de vista de instrução, ou seja, o centro da pedagogia, do conhecimento. Mas não te esqueças que você foi formado mal na base, no intermédio e no superior você não vai arrecadar ninguém. Entende? Então temos essa deficiência. Isso é um propósito do Estado. Criar uma deficiência na pedagogia, na educação, para que o indivíduo seja formatado e não seja um cidadão liberto. Quando saímos das universidades, quais são os adjetivos? Eu estudei. Doutor. O país importa prego. Você estudou? Importa vela. Vela é cera. Prego é um ferro daço que você estudou no Macarém que você pode produzir com uma máquina. Mas nós preferimos a importação. Nós preferimos a desvalorização do quadro nacional. Nós desencorajamos. Angola, para ser o grande país, primeiro é preciso ser uma grande nação. Para ser a grande nação, vai se tornar a grande pátria. E depois é o país. Porque o país não é aquilo que eu vejo. É quando dizem, o Inamoto é daquele país, do Ruanda. Então, quando eu olho para o Ruanda, é um grande país. Porque o Ruanda tem primeiro uma grande nação. O Ruanda veio de uma situação de crime hediondo, de genocídio, de 94. Paulo Kagame está lá há 19 anos, conseguiu unificar as querelas dos ódios étnicos, formaram a nação do Ruanda. E depois sabe o que é que a nação dá? Dá o amor que tu tens pela pátria. O amor da pátria, vamos edificar o país. Os angolanos não se gostam. Esse caro. Esse gajo atrasado é burro. Falou caro. Ele é bacongo, mucongo, mano. Ele tem o kikongo na língua dele. Mas ele vai falar caro, né? Na fonética. Mas vai escrever carro. Tá entendendo? Ainda vem esse é sulano, é vazio. Mano, ele tem um mundo. É preciso a gente edificar a primeira nação. Valorizar o Lunda Chokwe, o Ibinda, o Mukongo, o Ambundo. Quando a gente se agarrar, vai nascer a pátria, vamos ter o amor pela pátria. Então vamos fazer o país. O país ainda está adiado, porque não tem a nação, nem tem a pátria. Porque aqueles que dizem viva a pátria, são os que pegam os sacos de dinheiro e vão depositar lá fora para ir dar emprego em outro sítio. Está a entender? Gangsta, mas apesar desse todo o quadro que tu apresentaste, tu a título individual, particular, ainda pensas retornar à academia? Talvez. Não tenho uma resposta assim tão plausível, né? Mas talvez.
Porque também não querem mais só se arranjar problema com os professores. Depois só discussão. E depois também 42 anos, parou na quarta, depois tem que vir na quinta. Vamos só ainda contar aqui. Tá vendo? Até chegar tipo nos 66. Estou a sair da universidade agora. Vou fazendo cursos de autossuperação. Tá entender? Fico por ali. Porque se analisarmos, não são hoje os institutos superiores que fazem o mundo. O Mark Zuckerberg criou o Facebook. Não tinha finalizado a universidade. O Bill Gates, Steve Jobs. Aqui queremos tantas universidades, tantos fatos, tantos canudos improdutivos. Porque os canudos de Angola, com as becas, são semelhantes às canecas em casa. Utensílios de decoração. Porque enquanto o canudo e a beca não produzirem, é só vaidade, mano. O que está acontecendo aqui é só vaidade. Temos que olhar no técnico profissional para fazer um muro. Não precisa ser engenheiro, mano. O engenheiro vai desenvolver a obra e tem que passar para o técnico básico, mano. Nós queremos ser uma dimensão daquilo que nem somos na realidade. Angola é um país que não existe, mano. Porque sempre compramos posições para estar. Temos a melhor diplomacia da África. Você tinha dinheiro para pagar os sítios para você ir. Dinheiro desapareceu, ninguém tem respeito. Então, da diplomacia. Gens, está aí a caminho o grande festival de hip-hop, já no dia 14 de dezembro. O que é que te apraz dizer sobre o cartaz, né? Pelo menos visto o cartaz. Eu primeiro olhei para o cartaz como um cartaz inclusivo, tá vendo? E fiquei muito feliz por isso, saber que vai ser uma praça em que vão se reencontrar. Todos aqueles, não importa se é mainstream, não importa se é mais comercial, não importa se é o mais tipo virado às raízes, tá vendo? O importante é dizer que o hip-hop tem que a dizer que estamos aqui, estamos presentes. Mas o hip-hop não se reflete só na música rap, mano. As conferências estão onde? Esses próprios que vão estar nos cartazes, você fala, vamos ter um debate, falar sobre cidadania, ninguém aparece. Porque ele está a ver já que ele é estrela, eu sou estrela. Não é estrela, aqui em Angola não tem estrela. Estrela é Mantorras. Estrela é Bruno de Carvalho. Esses são estrelas, você não é estrela. Então, há aqui um ego muito inflamado, mano. É o que faz com que esse país não anda. O que faz com que o país não anda é a nossa conduta como indivíduos, mano. Tá entendendo? Você não pode dizer esse prêmio não está certo. Tá a falar mal de mim, mano. Não está certo mesmo. Tens que ter honestidade de aceitar que esse prêmio não te pertence. Então, se o NGA e Rede Neutra trabalharam mais do que tu, não tiveram prêmio, você vai ter prêmio. Tá certo assim? O que está certo é o nosso tempo. Tá já chegou. Eu vi um programa inclusive, desde já agradeço também. Já estou com muitas falhas aqui, né? Uma vez até me ligaram, eu também se meti, moro aí no bairro, fui lá fazer uma micha. E na moto me ligou. Depois quando me ligava, na moto, depois me ligava, David, eu ficava já com vergonha, estou a ver ir na moto, vou falar aqui. Até tipo a semana passada, quando me ligaram, ela, vês como é que aquela energia ela é tão poderosa. E vocês estavam andando juntos. Assim, na moto para lá, espera, tem que ser com o David. E na moto, para vocês atender. Alô, David, pá, vou estar aí. Muito obrigado pela tua presença. Agradeço imenso. Muito obrigado pela tua presença mais uma vez. E assim, caro telespectador, ainda não terminamos. Vem aí o Hip Hop Notícias na pessoa do Mega Skill. Então fique sintonizado para saber as notícias mais frescas do jogo. Voltamos já.